Começou. Sextou, hein? Sextou hoje, 4 de fevereiro. Como é que foi sua noite de quinta-feira? Eu sei onde eu estava na Quinta B-Power, um culto sensacional. Eu espero que você tenha assistido. Se você não assistiu o culto de ontem, corre lá no YouTube da Leroy Carvalho e já assista. E eu tenho certeza que Deus vai te pegar, ok? Muito bom dia, hoje dia 4 de fevereiro. Manda pra mim aquele bom dia que você sabe, aquele bom dia comprido. Bom dia! Exatamente, manda um bom dia aí. Deixa eu saber que você tá vivo, que você tá aí. A gente tá no meio de uma série super importante. Tô resgatando essa série de 2021, trazendo de novo pra cá, porque tem tanta gente precisando abrir as mãos, tanta gente oprimida. Põe a culpa no capeta, põe a culpa na macumba, põe a culpa em todo mundo. A culpa é sua, rapaz. A culpa é sua, moça, que não larga. E hoje a gente vai falar, deixe ir, não insista, amizades. Como tem gente viúvo de amigo ou viúva de amiga. Você tem que aprender que tem amizades que terminam. É o que eu vou te ensinar hoje. Nem todos que estão com você hoje ficarão com você para sempre. Nem todos que estão com você nessa fase ficarão com você em todas as fases. Papel e caneta na mão, você vai aprender muito hoje. Mas, por favor, deixa a tua cidade, o lugar de onde você está falando, deixa teu like. É muito bom ter você no meu, no seu, no nosso Pense e Ore. Então vamos aprender? Vamos aprender, deixe ir, não insista nas amizades? Então vamos lá, com vocês, mais um episódio da nossa série Deixe ir, não insista. Roda aí. Fala, queridos, chegamos no nosso 5º encontro. Muito bom estar com você. Olha, olhando aqui no retrovisor do desafio Deixe ir, não insista, é nítido o avanço e muitas pessoas de verdade vivendo uma nova experiência, andando com as mãos abertas. E não é frieza, não é simplesmente um desapego, aquele desapego que é fruto de um recalque, né? de a pessoa estar machucada. Não. É mão aberta, é liberdade. É saber que eu tenho quem Deus quer que eu tenha. Quem Deus quer que eu tenha e eu não tenho quem Deus quer que eu não tenha. Então, muito boa noite para você. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é todo mundo. Quem nunca sofreu por um amigo que se afastou? Quem nunca sofreu por uma pessoa que falou, é amigo de infância, caminhamos juntos, vizinho, confidente, a pessoa do dia para a noite não responde mais, parece que é um estranho, e aí você fica em crise, né? Então, primeira coisa, a gente sempre tenta encontrar em nós uma razão do porquê que as pessoas estão mudando com a gente. E aí nós vamos aprender que quando os amigos nos deixarem ou quiserem nos deixar, não importa quantos anos você caminhou com ele, quantos dias, o que ele fez de bom para você, o que você fez de bom para ele, mas quando um amigo quiser te deixar, você vai aprender hoje, biblicamente, deixe ir, não insista. Antes disso, da gente entrar na nossa aula a fundo, quero mostrar para você 2 ferramentas importantíssimas. O primeiro deles, todo o curso, todo o desafio está baseado no meu livro Deixe ir, não insista. Você pode entrar depois da nossa aula no www.bpowerstore.com.br, adquirir um livro SEER, simples, intenso e relevante, e 100% bíblico. Tá? Você lê esse livro aqui em uma semana, menos dias, e eu já tenho testemunhos maravilhosos de pessoas que foram poderosamente impactados. E também, depois de ler o Deixe ir, não insista, a difícil decisão do recomeço. Afinal de contas, depois de deixar algo ir, você tem que aprender a lidar com esse vazio de forma certa. Então, a difícil decisão do recomeço, 2 livros aí de cabeceira, e eu espero que você tenha na sua casa, ok? Já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, mande esse link para alguém, me ajude a levar o evangelho. Eu não estou aqui para fazer um desafio apenas para ficar entretendo você. Eu acredito no que estou te ensinando. Eu acredito que a gente pode, de verdade, viver o melhor de Deus com as mãos abertas. Iguais não se sustentam, mas fomos feitos para o Criador. A mesma coisa que você colocar água no tanque do carro, água, querosene, vinagre, vai estragar, porque o combustível do carro é a gasolina, é o álcool, é o diesel, dependendo do motor. Deus é o nosso combustível. Amor de homem é como água num combustível, vai fundir o motor, vai arrebentar com as partes, as peças, porque não tem jeito, fomos feitos para Deus.
Bora então, papel, caneta na mão, e hoje vamos mergulhar num tema muito especial, tá? Então, deixe ir, não insista, amizades, aperta os cintos e vamos aprender a soltar aqueles que querem nos deixar. A primeira coisa que a gente tem que entender, quando eu ensino você a viver com as mãos abertas, não é que eu estou desvalorizando. Nós falamos de vida profissional, falamos de passado, falecimentos. Não é que eu estou desvalorizando pessoas, situações, né, como se tudo fosse fácil, não. Mas entenda, você não tem energia suficiente para se mover em relação ao lugar que Deus tem para você, e também você não tem energia suficiente para, ao mesmo tempo, abastecer o lugar que você está. Sempre uma escolha: ou eu me movo usando toda a minha energia para o lugar que Deus tem para mim, ou eu uso a minha energia para alimentar o momento que eu estou vivendo. Então, quando nós estamos falando sobre passado, falecimentos, vida profissional, ministério, eu não estou dizendo que isso não é importante. Porém, os solavancos que temos ao longo do caminho precisam ser superados, porque eu não tenho energia para alimentar os dois lados. Então, ter amigos é importante? É claro que é importante. A própria palavra de Deus nos diz. A Bíblia vai nos dizer que é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo. Pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, ter amigos é vital. Um homem pobre é um homem que não tem amigos. Porém, contudo, entretanto, o fato de ter amigos, de ter uma necessidade de ter amigos, não quer dizer que eu tenho que ser amigo de todo mundo e que não tenha que ter critérios para ter amigos. A mesma Bíblia que diz que é importante ter amigos, é a mesma Bíblia que diz que eu preciso saber quem está comigo. Provérbios 18, 24, Salomão vai dizer que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado ou mais achegado que um irmão. Então, eu tenho que ter amigos? Sim, mas eu tenho que ter maturidade para entender que nem todos são meus amigos, que nem todos estarão amigos meus durante todo o período da minha vida, porque as pessoas mudam, o jeito de pensar muda, as prioridades das pessoas mudam. Então, essa maturidade para entender que eu tenho que ter amigos, sim, mas nem sempre os amigos serão os mesmos. E um detalhe importantíssimo, que Salomão nos adverte: não existe ninguém que sobreviva a muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, todo mundo é meu amigo. Quem quer ser meu amigo? Você é um tolo. Porque a amizade é um círculo restrito de confiança, lealdade. E isso, gente, se você tiver amigos para contar em uma mão, você é um bem-aventurado. Se você conseguir contar 5 amigos, amigos mesmo, na sua vida, amigos, tenta pensar isso. Se você conseguir encher uma mão com amigos, digo para você que você é uma das pessoas mais felizes do mundo. Porque é difícil encher uma mão 5 amigos verdadeiros. Amigos para você confidenciar, para você abrir o coração. É muito difícil. Ok? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre amizade. Primeira coisa que eu quero que você anote: não se engane, nem todos que estão perto de você te amarão para sempre e continuarão sempre com você. Eu quero até ampliar essa frase dizendo que nem todos que estão perto de você, que dizem que te amam, te amam. Que dizem que torcem por você, torcem por você. Nem todos que batem no ombro e falam: eu estou tão feliz com a tua conquista e com a tua vitória, de verdade estão. E você tem que ter maturidade para dizer que isso é verdade. Tem gente que está com você porque tem interesse em algo que você está fazendo e quer aprender. Tem pessoas que estão com você porque querem usufruir da sua influência. Tem pessoas que se aproximam porque estão carentes e ocupam o seu tempo, a sua atenção para preencher seus vazios. Poucas são as pessoas que estão conosco
por conta de nós mesmos. A maioria das relações interpessoais, e falo isso com muita clareza, e não se lamente porque o ser humano é assim. Somos nós que esperamos algo de alguém que essa pessoa não pode nos dar. A maioria das relações interpessoais não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com a própria pessoa e aquilo que você pode dar a ela, e quando você não puder dar mais do que ela espera de você, ela vai pegar o chapéu dela, vai colocar na cabeça e vai embora. Então, tenha a maturidade para entender que nem todos que estão perto de você te amarão para sempre e continuarão sempre com você. Não seja tolo, não seja ingênuo. E aí tem um texto que eu acho lindo. Esse texto ele é a base do meu livro, Deixe Ir, Não Insista. 1 João 2,19, que fala o seguinte, ó: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, olha a chave, olha a lei de ouro. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido. Se fosse meu, se fosse para estar comigo, viver comigo, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O que João está dizendo? Eu sei quem é meu porque fica, e eu sei quem não é meu porque vai. Olha a chave, olha como seria tão mais fácil a gente perdoar as pessoas, a gente superar uma fase. Olha como seria tão mais tranquilo as rupturas, de dizer, essa pessoa, esse amigo está se afastando de mim, porque ele não é para estar comigo, ele não é meu amigo. Ele não é, mas quer dizer que foi mentira o que viveu antes? Não, simplesmente um ciclo de amizade se encerrou e vai começar outro ciclo de amizade na vida dele. Não tem nada a ver com prestar e não prestar. Não é porque uma pessoa se afasta de você, meu irmão, que ela virou uma pessoa ruim. Não é porque uma pessoa perdeu interesse em você que essa pessoa está endemoniada, que ela é ingrata. Você tem que entender que cada um de nós vê a vida pelo ponto que está. E talvez o ponto que a pessoa está vivendo, a sua vida não é algo que a inspire, não é algo que a complete. Por que você não convive mais com seus amigos de infância? Porque os rumos da vida foram outros. Porque ao longo do tempo, quando nós éramos criança, éramos unidos por jogar bola, jogar bolinha de gude, éramos unidos pelos mesmos programas infantis, fomos crescendo, um foi ter aptidão na área técnica, outro na área de humanas, outro na área de biológicas, e não faz sentido, os assuntos não são mais os mesmos. Eu tenho que entender que tem momentos da minha vida que algumas pessoas vão pertencer a mim, mas conforme eu vou evoluindo, vou mudando as prioridades, os assuntos, o crescimento. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que tem muitos amigos e ela decide estudar, decide procurar conhecimento, ler, ela vai ter novos hábitos. Tem gente que não gosta de estudar, não vai fazer parte da vida dela mais. Então isso é lindo. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Por quê? Se fossem dos nossos, a única coisa, teriam ficado. E eu sei que não é meu, porque o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Anota isso que eu vou te dizer. Anota. Digita isso agora aí, digita. O seu destino não está amarrado a pessoas que te deixam. Eu vou contar até 3, você vai dizer aí no sofá de casa, onde você estiver, no trabalho. 1, 2, 3. O seu destino não está amarrado a pessoas que te deixam. Vamos lá de novo. O seu destino não está amarrado a pessoas que te deixam. De novo, o seu destino não está amarrado a pessoas que te deixam. Mas pastor, é um ataque do demônio. Pastor, essa pessoa... Não é ataque de demônio, são ciclos. 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 Assim como você pode estar assistindo os meus sermões hoje, e daqui 5 anos você nem lembrar mais quem é Diego. Porque talvez nesse momento da sua vida, eu faça parte dele. E daqui a pouco, você está ouvindo um outro pastor, você está ouvindo um outro pregador.
Eu também não tenho a ingenuidade de achar que todo mundo que me segue hoje aqui nas redes sociais vai me seguir a vida inteira. Que todo mundo que lê meus livros, ouve os meus sermões, assim como você pode partir para outra, eu também posso partir para outra e outros vão chegar. E está tudo bem. Seu destino nunca estará amarrado a pessoas que te deixam. Aí você pode dizer para mim, pastor, como que eu faço isso? O nosso grande desafio, gente, é entender que a vida é feita de ciclos. A vida é feita de ciclos. E ciclos precisam começar e terminar. Para uma estação nova chegar, a velha tem que passar. E você não tem como ver o novo segurando o velho. Aí eu vou provar isso para você na Bíblia. Vamos lá, Ruth, capítulo 1, versículo 14. Ruth 1, 14. Elas então começaram a chorar bem alto, de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ok? Então vamos entender um pouquinho aqui. Noemi sai da sua terra natal, Belém, e vai para a terra de Moabe com seu marido Elimeleque e seus 2 filhos. Eles chegam em Moabe porque há uma fome terrível em Belém. Eles chegam em Moabe, moram muitos anos ali. Seus filhos se casam com mulheres moabitas, né? Uma das mulheres das noras de Noemi é Ruth e a outra nora é Orfa. Eles moram em Moabe. Passado um tempo, o marido de Noemi, Elimeleque, morre em Moabe. E por mais 2 fatalidades, os 2 filhos de Noemi também morrem. Então agora sobrou 3 mulheres. Os 3 homens da família foram para a terra do pé junto, morreram. E ficou Noemi com as 2 noras, Ruth e Orfa. Noemi já é velha, ela chama as noras e fala, olha, eu vou voltar para a minha terra. Eu estou velha, não posso lhe dar filhos, para que vocês no futuro se casem, enfim, ainda que pudesse também, não dá, como é que já eram moças adultas, então faz o seguinte, vocês são jovens, bonitas, fiquem aqui em Moabe, casem-se de novo, continuem a vida de vocês, que eu vou voltar para a terra de Belém, e está tudo bem. Quando Noemi olha para as noras, elas começam a chorar bem alto, as 2. Só que uma das noras, chamada Orfa, deu um beijo de despedida na sogra e se despediu e foi embora. Tá bom, ela está sofrendo, ela ficou viúva, ela gostava de Noemi, porém, a história de Orfa, na história da sogra Noemi, acabou aqui agora. Ela se despede e vai. E Ruth chora, veja que as 2 choram alto, só que Ruth diz, eu vou ficar, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu vou ficar. Eu já vi gente, já vi pregador, dizendo que Orfa era ingrata, como que pode abandonar, boa é a Ruth, que ficou com a sogra Noemi, boa é a Ruth que ajudou a sogra, por isso que Deus honrou. Não, eu tenho que entender algumas coisas através dessa história. O desafio é entender que existem ciclos, e o ciclo da nora Orfa com a sogra Noemi acabou. E o ciclo da nora Ruth com a sogra Noemi não acabou. E você sempre vai ter órfãs e Noemis, órfãs e Ruths perto de você. Pessoas que vão chorar ao teu lado, que vão chorar perto de você, porém vão dizer, olha, tchau e bênção. E está tudo bem. Não quer dizer que essa pessoa seja ruim, não quer dizer que ela te odeie, não quer dizer que ela não vai com a tua cara, não quer dizer que ela vai falar mal de você. Simplesmente, você não faz parte do próximo ciclo da vida dela. Não tem nada a ver com qualidade, não tem nada a ver com bondade, não tem nada a ver com lealdade, tem tudo a ver com ciclos. E o ciclo de Ruth, Noemi fazia parte. Você tem que entender que tem gente que fica por mais ciclos e tem gente que não fica. Isso serve para qualquer relação de amizade.
diante de afastamentos, de órfãs, de noras que vão embora, de amigos que vão embora, de colegas, de gente que jurou lealdade, que vou morrer abraçado com você, não caia nessa lenga-lenga de promessas emocionais. Eu estou com você, mano, estou junto, é o TMJ, estamos juntos para sempre. Que estamos juntos para sempre? O quê? Para de ser besta. A pessoa está junto com você enquanto o ciclo de vida dela fizer parte do seu ciclo. Quando não fizer, não fica. E se ficar, você só fica se você segurar. Só fica. E como eu e você somos inteligentes, vamos andar com as mãos abertas, só vai ficar quando o ciclo dela for para ficar. Então, diante dos afastamentos, aprenda o seguinte: primeira coisa, pelo que estudamos em Ruth 1,14, nem sempre o afastamento de pessoas é porque elas são más. Por serem más, pode significar apenas que a história da pessoa, na sua história, terminou e está tudo bem. Então não queira encontrar um porquê quando não tem um porquê. Imagine se a sogra, depois que a órfã se despediu, se Noemi ficasse com resenha. Vem cá, mas como assim? Você não ama a sua sogrinha não? É tipo aquela pessoa que dá tchau, e quando a pessoa dá tchau, ela se ofende. Já viu gente que manda embora, querendo que o outro não vá embora? Já viu gente que se despede, mas não quer que o outro se despeça, quer que o outro fique? Meu Deus, ou você manda embora ou você não manda. A sogra Noemi abriu a porta, uma foi, outra ficou. Isso é a vida. Órfã não era uma má pessoa, órfã não era uma endemoniada, significa que a história dela acabou. E você tem que parar de ser um chato de galocha, uma pessoa intragável. Você tem que parar de ser uma pessoa amarga, azeda, de parar de falar mal de gente que se afastou. Porque você também se afastou de muita gente. Talvez você não percebeu. Mas você também se afastou de pessoas. Você também passou a conversar menos. E está tudo bem, pessoal. Está tudo bem. Vamos parar de ser romântico. Vamos parar com essa ideia idiota que colocaram na nossa cabeça. E muito das igrejas que atormentaram a gente assim, que tem que ser amigo de todo mundo, que tem que estar de mão dada. A unidade está no respeito. Outra coisa que você tem que aprender. Você tem que saber quando parte de alguém termina na sua história. A parte de órfã na vida de Noemi acabou. E tem gente que está na tua cara, acabou. Não tem mais assunto em comum, não tem mais papo, as conversas não rendem. É aquele negócio para se encontrar, vamos tomar um café, porque a gente sempre tomou café na padaria junto, para marcar um café, antigamente era assim, ó, tô indo, ia. Hoje para marcar um café, mas desmarca 30. Você vê que não flui. Você vê que a agenda não bate. Você vê que antigamente era uma maravilha. Hoje já é, eu tenho que falar com o ciclano, eu não sei. Meu, se toca. Você tem que saber quando a parte da história de alguém acabou, para você não ser intragável, não ser um bicho inconveniente. Porque a pessoa talvez seja tão educada que ela não vai ter coragem de falar, meu, não tem mais liga. Nós vamos morar no mesmo céu, mas não dá mais. Você tem que saber, através da história de Ruth e Noemi e Orfa, que você não pode tentar ressuscitar relações de amizade mortas. E o preço disso é abrir mão do propósito. Você vai saber, você vai estudar, depois que Orfa foi embora, e Noemi seguiu com a nora Ruth, a nora que quis ficar. Você não vai ver em momento algum Noemi pedindo, fica pelo amor de Deus, se humilhando, porque você não é digno de pena. Você é digno de honra, de glória, você é mais semelhança de Deus. Você não vê a sogra, pelo amor de Deus, o que vai ser de mim? Fica comigo, porque você não merece que alguém fique com você por pena. E observe bem, quantas pessoas estão com você porque tem dó de você. Isso é horrível. Pessoas que estão perto de mim porque tem medo de eu passar fome, tem medo de eu me matar, tem medo de eu fazer uma loucura. Então eu não quero esmola, eu quero que fique quem quer ficar. Então se toca, a relação de amizade morreu. Se você continuar, Noemi
dispensa a nora que quer ir embora, a órfã, fica com a nora que quer, ela vai seguir, daqui a pouco ela vai para o campo de Boaz, Ruth pega as espigas, Ruth se casa com Boaz, há prosperidade, há dinheiro, há sustento, há promessas, e você sabe que da descendência de Ruth, quantas coisas acontecem, no campo bíblico, no campo que afeta até a nossa vida até hoje. Imagine se Noemi tivesse enroscada com depressão, porque a minha nora foi ingrata, a órfã foi embora. Se toca, o teu destino não está amarrado a pessoas que te deixam. Você tem que saber que nem todos que estão com você hoje ficarão com você por toda a sua história. Então agradeça ao Senhor. Quem é que está com você hoje? Graças a Deus, o João, o Pedro, a Maria. Puxa vida, eu conto com essas pessoas, são pessoas maravilhosas, mas celebre o momento. A hora que o João não te responder mais, a hora que a Maria não quiser mais, deixa eles livres. A hora que você mandou mensagem no WhatsApp, a pessoa demorou 30 dias para responder, cara, não vira as calças não, mas quando ela responde, mas não fica cobrando, não fica cobrando afeto. Tem coisas que deveriam fluir. Tinha coisas que, assim como um rio flui para o mar, fica cobrando. Nossa, você mandava 4 kkkk, você está triste, você manda 2. Toma vergonha na sua cara. É falta do que fazer. Ficar cobrando emoji, cobrando coraçãozinho, cobrando bom dia. Vai caçar, vai trabalhar, vai se ocupar, vai se cansar em algo produtivo. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro não tem tempo e nem energia para ficar cobrando emoji. Se está cobrando por bobagem, é porque está sem fazer muita coisa, está parado muito. Porque quem trabalha não tem tempo para essas patifarias. Quem se ocupa na vida para um lugar relevante não tem tempo para ficar com bestagem. Nem todos vão ficar com você. E você não pode condicionar a sua intimidade com Deus dependendo de quem fica e vai. Senhor, eu estava tão firme na igreja, estava tão firme na tua presença, mas o pessoal da igreja, aquela turma da igreja fez uma panela e me excluiu. Toma vergonha na sua cara. E você precisa de panela para buscar Deus? Eu estava tão bem nos jovens, mas de repente entrou um homem lá, um menininho lá, e todo mundo só fala com ele, me deixaram de canto. Toma vergonha na sua cara. Vai entender que essas pessoas escolheram outros, deixa escolher outros, alguém vai escolher você de novo, e se não escolher, tenha certeza que panela não é lugar de amigo, porque na multidão de amigos há ruína. Você gosta de turma, grupo organizado, irmão, se você tiver mais de 5 amigos, você é uma pessoa milionária. E fica aí torcendo por causa de turminha. É preciso separar. Só para falar uma coisa importante aqui, se a sua intimidade com Deus for afetada por amigos que te deixam, você nunca teve um encontro com Deus. Nunca. Porque a sua intimidade com Deus tem que ser, como Jesus diz na oração do Pai Nosso, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te compensará. Agora sim, é preciso separar o que você tem que fazer com o que você está sentindo. Nem sempre caminharão juntos. Já falamos isso nas aulas anteriores. É óbvio, é triste você ver uma pessoa que tinha coisas em comum com você, assuntos em comum, de repente virar um estranho. Mas e aí? Eu tenho que separar. É triste, mas mais triste ainda, é eu pegar um arame, um durepoque e tentar amarrar uma amizade que não existe mais. Ou tentar ficar criando respostas porque não tem resposta. Será que o meu amigo de faculdade, que quando a gente estudava junto, se via de segunda a segunda, fazia trabalho, era meu amigão, íamos para o ponto de ônibus juntos, estudávamos na biblioteca, será que ele se tornou uma pessoa ruim porque hoje, basicamente, ele nem responde minhas mensagens? Não. Por que eu tenho que falar mal dele? Mas também, agora não precisa mais de mim, né?
Não precisa mais que eu passe cola para ele na prova, não precisa mais que eu faça trabalho para ele, não precisa mais que eu responda a lista de presença. Para de ser criança. Cresce, meu. Cresce. Nem você nem ele têm amizades que são temporárias. E apesar de não ser algo legal de sentir, eu preciso continuar caminhando. Noemi é lindo. A sogra Noemi não dramatiza a partida de Orfa. Por quê? Por quê? Porque você não morre de saudade e nem de tristeza. Você não morre. Ninguém morre. Eu estou morrendo. Do quê? De saudade. Não morre. Ninguém morre de saudade e de tristeza. Pode ser a pessoa mais importante. Ela pode ter te ajudado muito ao longo dos últimos 30 anos. Pode ter te dado emprego, comprado carro para você. Pode ter chorado madrugadas. Essa pessoa pode ter feito coisas maravilhosas. Ter te apresentado um amigo muito precioso. Foi o cupido que trouxe esse namorado que você tem hoje. Essa pessoa você pode ter uma capivara com ela linda. De histórias maravilhosas e lindas. Mas se essa pessoa se afastar de você, você não morre de saudade. Você pode sentir tristeza, mas não mata. Então, se não mata, meu irmão, como diz o ditado, se não mata, engorda, é ou não é? Morrer não vai, então engorde na fé, engorde na espiritualidade, transmita essa dor para Cristo, mas faça alguma coisa que vale a pena. Por que eu posso deixar a órfã embora? Porque a minha suficiência, a sua suficiência, vem do alto, e eu não sou de cristal, é o sopro. Deus fez o barro, moldou ali a orelha, o nariz, as pernas, os braços. Está pronto o bonequinho aqui? Está pronto? Agora eu vou fazer dele minha imagem e semelhança. Ó. Não é o nariz que faz você mais semelhança. É o que ele soprou aqui dentro. Agora, o que eu estou mal. Eu estou mal. Vou marcar uma conversa com ele para ver se ele me explica por que ele está assim. Fulano mudou comigo. Fulano mudou. Quero entender. Não tem que entender. As pessoas que te deixam, elas não interferem no propósito. A sua suficiência vem do alto, vem de Deus. Deus não precisa de ninguém ao teu lado para cumprir o que Ele tem para você. Ninguém tem o poder de interferir no propósito que Deus tem para você, só você mesmo. Se relacione de forma saudável com pessoas, mas jamais espere que alguém permaneça para sempre. Pega os melhores amigos que você tem hoje. Agradeça a Deus por eles. Mas nunca coloque na sua cabeça que os amigos de hoje serão seus amigos para sempre. Mas e se forem, pastor? Se forem, glória a Deus. Serão sempre bem-vindos. Mas se ao longo do tempo algo se esfriar, eles se afastarem, os assuntos não baterem, eles disserem, olha, não estou com tempo, não demonize eles. Respeite o afastamento. Porque quem fica e quem vai não define o que Deus fará. Então eu não estou querendo dizer que os amigos que estão com você hoje vão te deixar. Talvez não deixem. Mas se deixarem, está tudo bem. Essa é a vida. É assim que a vida é. Então eu termino com uma reflexão que para mim é muito importante. Muito, muito mesmo. Nós precisamos, de uma forma muito especial, compreender que pessoas importantes vão e vêm. E talvez você precise de novos amigos. Nessa fase que você está vivendo, talvez você tenha que sentar em outras mesas. E esse seu amigo que está te deixando, talvez tenha que frequentar outros lugares. E está tudo bem. A única coisa que importa não é as pessoas que vão e vêm, mas é quem me sustenta quando as pessoas vão e vêm. É quem é a minha fonte. Quem continua me sustentando? Quem? Quando o amigo se afastar de você, deixe ir. Não insista. Quando a órfã te der um abraço,
Mas a partir daquele momento você sabe que ela não está mais comprometida com o lugar para onde você vai. Não seja um ingrato. Deixe ir. Respeite. Deixar ir é respeitar. Escreva aí no chat. Pessoas importantes vão e vêm. Vírgula. E tudo bem. Escreva. Pessoas importantes vão e vêm. E tudo bem. Quanta coisa, hein? Quanta coisa se aprendeu hoje. Já parou para pensar se você tiver força para pôr em prática? Já parou para pensar se você tiver realmente coragem de viver tudo isso que eu te ensinei aqui hoje? De entender que pessoas importantes vão e vêm e tudo bem. Que Deus te dê coragem, porque o que está em jogo é a sua vida, a sua cabeça. Toda vitória é uma vitória da cabeça e toda derrota é uma derrota da cabeça. Quando você entender que tudo, corpo e alma e espírito, passa por aqui, por essa cabeçona, você vai começar a dar mais valor para aquilo que você prende na sua vida, para aquilo que você segura. E eu quero orar por você. Orar para que você comece o seu final de semana livre, bem resolvido, feliz, tomando nota de tudo que eu te ensinei aqui hoje. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, como nós somos carentes, Pai. Eu aprendi, o Senhor sempre ministrou isso ao meu coração, meu Deus, que iguais não se sustentam, iguais não se promovem, iguais não se alimentam. E eu quero orar por aqueles que estão presos no laço do cativeiro, a sua cabeça presa, seu coração preso, sua alma, aprisionados por sentenças terríveis, meu Pai. Mas eu sei que Tu és um bom Pai, eu sei que Tu és um Deus steps carved by years untold, burning warm in ancient gold. Salted winds from distant days carry songs in hidden ways, calling back forgotten strides from the bones of ancient tides. Hear the pulse beneath the stone, hear the earth recall its own. We are dust from stories spun, fragments shining in the sun. From the bones of ancient tides, we remember how to rise. Waves may break but never die, they return with every sky. Through the currents, through the cries, all our echoes synchronize. From the bones of ancient tides, we reclaim our living life. Whispered lore on the shores that came before. Oceans breathe in trembling tones, spirits carved in drifting foam. Every grain beneath my feet holds the rhythm of repeat, telling me the truth survives in the bones of ancient tides. Hear the heartbeat in the sand, feel the memories expand. Every lifetime, every shore, we have walked these paths before.